Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quero lembrar aos senhores que esta reunião está sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial do Sindimóveis no YouTube. Estamos vivendo um momento atípico em nossas vidas. Sendo assim, as entidades nunca estiveram tão presentes em nosso mercado imobiliário, tendo lives, treinamentos e orientações diariamente. Hoje, estaremos buscando regularizar o nosso mercado. Bem, esse dia será um marco na história do mercado imobiliário. Por isso, nesta semana do Corretor de Imóveis, iremos apresentar um dos relevantes assuntos do mercado imobiliário, que é a relação entre empresas e corretores de imóveis. Através do contrato de corretor associado, para tratar do assunto, nós convidamos o superintendente do Ministério do Trabalho, o senhor Paulo Alberto Croix, que daqui a pouquinho estará conosco. Também conosco presente o chefe de auditoria do Ministério, o senhor Rubens Patruni. Também conosco o chefe de inspeção do Trabalho do Paraná, o senhor Bruno Carlos Vanderlei. Também conosco, nesse momento, a presidente da FENAST, a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, a senhora Lucimar Elias. Também, também conosco o vice-presidente da FENAST e presidente do Sincil, e também diretor do Cresce, o senhor Antônio Marcos Bacarim. Também conosco o vice-presidente Sul e diretor de TI da FENAST e também presidente do Sindimóveis Paraná, também conselheiro regional e federal do sistema COFES-Cresce, o senhor José Roberto Infante Bonato. Bem, nesse momento, passamos então a palavra ao presidente do Sindimóveis Paraná para a abertura dos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma grande satisfação em tê-los todos conosco e gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao nosso superintendente regional do Ministério do Trabalho e Economia, o senhor Paulo Alberto Crones, ao Bruno Carlos Vanderlei, que é o chefe de inspeção do Trabalho do Paraná, e o Rubens Petroni Filho, que é o chefe de auditoria do Ministério do Trabalho e Economia. Também gostaria de cumprimentar a nossa presidente da FENAST, que está aí se restabelecendo de um Covid, está aqui conosco, a Lucimar Alves Elias, o nosso vice-presidente da FENAST, Antônio Marcos Bacarim, que também é o presidente do Sindicato de Londrina. Também gostaria de agradecer a todos os presidentes do Sindimóveis que estão conosco aqui, nos prestigiando, e também a nossa diretoria do Sindimóveis, que viabilizou esse nosso encontro. Em nome de José Raimundo Roscovis, que é o nosso diretor financeiro, e também de Marcos França, que é o nosso diretor administrativo. Também gostaria de agradecer pelo Secov, por ter enviado antecipadamente as correspondências, alertando sobre esse assunto do contrato do corretor associado e também ter viabilizado todos esses contatos. Como diz o próprio, e também, principalmente, é o nosso mestre de cerimônia, Noel Constantino, que se dispôs a organizar esse nosso encontro e está sempre nos atendendo nessa nossa área de informação e comunicação. Vejam só, o corretor de imóveis, quando ele tira a sua credencial, ele tem formas de trabalhar no mercado imobiliário. Uma delas é ele ser um corretor autônomo, onde ele tira um alvará junto à prefeitura da sua cidade e atua como corretor autônomo. Esse corretor também ele atua dentro de uma imobiliária. Para ele atuar dentro desta imobiliária, ele necessita de duas formas. Ou ele é registrado em carteira no regime CLT, ou ele também faz um contrato de corretor associado, na qual tem a sua regularização no momento que ele é registrado num sindicato da classe. Tá? Esta conferência que nós estamos fazendo, que nós estamos viabilizando,
é importantíssimo para uma regularização do mercado imobiliário. Esse realmente é um momento muito importante, porque estamos aqui com a presença do Ministério do Trabalho e Economia para nos orientar como como que faz para justamente nós termos condições de trabalharmos unidos dentro de uma imobiliária corretor de imóveis. Eu gostaria de passar a palavra agora à presidente da FENAS para falar um pouco sobre a lei do corretor associado, tá? Sendo que a FENAS é a entidade que viabilizou essa lei que é desde 2015. Lucimar, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de estender os agradecimentos em nome do Bonato e toda a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego do Paraná, agradecendo essa reunião que é de suma importância para o mercado, para que nós possamos esclarecer as formas de trabalho do corretor de imóveis. Elas são várias as formas, né? Como o nosso presidente estava colocando ainda há pouco, o corretor e a empresa, eles coordenam entre si, como diz a própria lei, né? A Lei 3.097, no seu artigo 139 de 2015, coordenam entre si para, juntos, prestarem um trabalho à comunidade. E para que esse contrato e para que essa empresa não venha sofrer sanções, para que essa empresa não venha sofrer bitributação, foi participado entre as duas casas, né, esse trabalho junto na aprovação da lei, para que o corretor por si, a sua profissão é de autônomo, né, que ele estabelecesse junto à empresa a sua forma de trabalho, ou ele era hora seletista, se a empresa quisesse que ele prestasse um trabalho mais assiduamente dentro da empresa, ou, conforme a lei estabelece, ele poderá trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. E, para isso, existe um contrato do corretor associado, onde eles se juntam, a empresa e o corretor, né, estabelece a sua forma, cada um com as suas particularidades, cada um com a sua tributação, tanto a empresa com a sua parte tributária e o corretor com a sua parte tributária também, estabelece a sua forma de trabalho e levam até o sindicato para o registro do contrato do corretor associado. Essa lei ela foi aprovada e foi unânime quando foi aprovada dentro das casas, no Congresso, depois no Senado, porque existia ali uma vontade da categoria, existia a vontade dos dois sindicatos em aprovar a lei para que o mercado pudesse regular, né, essa condição do corretor dentro do mercado imobiliário. Essa lei foi aprovada em 2015, mas, no entanto, nós temos ainda hoje poucos contratos dentro dos sindicatos registrados. Então, a maneira de nós estarmos aqui hoje também, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, é de estabelecermos uma forma de trabalho para que o corretor possa ter mais conhecimento dessa lei, né, uma ampla divulgação, para que o corretor e a empresa, né, junto com esse contrato e junto com o Ministério, é uma forma de nós esclarecermos ao mercado imobiliário a sua forma de trabalho do corretor. O corretor ele pode ser autônomo, sua própria profissão ele é autônomo, ele pode trabalhar sozinho ou ele pode trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. E eu creio que muitos dos senhores já conhecem essa lei, o próprio Ministério, e também algumas cidades já ocorreram algumas fiscalizações, né? Então, nós da federação, nós dos sindicatos, não queremos que as empresas sofram fiscalizações enquanto não estiverem com esse contrato corretor registrado dentro do sindicato. Então, acho que hoje a nossa reunião, ela é um marco, ela vem para esclarecer as formas de trabalho do corretor. É isso, obrigada. Muito obrigado, Paulo Grones, pela sua presença, se dispor a um tempo
para junto à nossa entidade, já tivemos conversando aí pessoalmente, junto com o presidente do Secov, tá? E para nós realmente é uma vitória, principalmente nessa Semana do Corretor, nós estamos realizando essa conferência, né? Gostaria de mais algumas considerações do nosso vice-presidente da FENAS, que é o Marcos Antônio Bacarin, e depois nós vamos passar para a equipe do Ministério do Trabalho e Economia, na qual vai ser dirigida pelo nosso superintendente, o Paulo. Ok, Donato, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a nossa presidente da federação, Lucimar, que está aí se restabelecendo aí de um Covid, né, tá de molho, mas graças à nossa tecnologia, né, podemos tê-la junto agora e já desejando que você se recupere logo. Parabenizar aí e agradecer a presença do Dr. Paulo, do Dr. Bruno, do Dr. Rubens, né, os auditores e superintendentes que se prontificaram a fazer esse bate-papo, e os demais diretores e presidentes do sindicato que estão também nos ouvindo aí, que estão participando aí desse bate-papo. E dizer o seguinte, que o corretor de imóveis, nessa parceria que a lei regulamentou em 2015, com a possibilidade do contrato do corretor associado, ele vem contribuir para o governo, né, com a legalização e a regularização dos recolhimentos dos tributos, né? Quando nós fizemos lá, em 2014, 2015, as reuniões para poder configurar esse item na lei, o grande intuito era esse, de acabar com a sonegação, diminuir, né, a sonegação e a corrupção. E é sob esse aspecto que o corretor colabora agora, porque com o contrato do corretor associado, cada um passa a ser responsável pelo recolhimento dos seus tributos. Então, faz com que as empresas imobiliárias, incorporadoras, que trabalham com o corretor de imóveis, façam o recolhimento dos seus tributos, e o corretor faz o recolhimento também dos seus tributos. Então, ele individualiza o recolhimento dos tributos, e com isso, a gente diminui, pelo menos, né, a sonegação. Então, é um passo importante, é um lado importante, e que nós precisamos do apoio do Ministério do Trabalho, do Emprego, na fiscalização, porque sem a fiscalização a gente não consegue pôr em prática esse contrato. Eu espero que a gente possa continuar contribuindo com isso. Muito obrigado. Muito bem, Marcos. Agora nós vamos ouvir a palavra do seu superintendente, Paulo Clones, e sua equipe. Boa tarde a todos. Acho que as minhas palavras são de agradecimento pela iniciativa. Eu acho que toda iniciativa é bem-vinda. Eu não sou a autoridade que vou falar sobre esse assunto, até porque a mim compete a gestão da nossa Superintendência do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia. Por isso, eu pedi aos colegas auditores a gentileza de participar, que eles eles detêm o conhecimento e podem, eventualmente, fazer algum esclarecimento que possa contribuir com vocês, pelo que entendi, né, nas conversas que tive anteriormente e pelo que estou entendendo, a tentativa e a iniciativa é de que se encontre um consenso entre a categoria para que as pessoas não estejam descobertas do amparo e, consequentemente, das suas contribuições, né? Então, as minhas palavras são realmente de pedir desculpa, porque eu cheguei já um pouco atrasado, peguei a fala já no andamento da reunião, e gostaria agora, se puder contar com a colaboração dos nossos colegas auditores que estão presentes na reunião, para que eles possam, com propriedade, fazer aí as suas colocações, e a gente espera poder contar com que estas colocações possam servir para o intento desta nossa reunião, tá bom? É só me apresentar, né? Meu nome é Rubens Patroni Filho, eu sou o gestor fiscal do trabalho, atuo na Superintendência do Paraná há 2 anos como chefe do setor de segurança e saúde do trabalho,
E, nesse momento, agora, essa parte de segurança e saúde, a gente tem dado um atendimento aí prioritário nas questões da Covid. A gente viu aí que tem uma colega aí que foi acometida, infelizmente, aí da doença, né? Uma coisa bem difícil. Então, a gente tem medido todos os esforços nesse momento, principalmente nos setores mais complicados. A gente tem alguns setores aí mais difíceis de fazer esse trabalho. Então, essa parte aí da parte de segurança e saúde, a gente tem feito forças-tarefas aí com relação ao combate à Covid-19. Com relação à parte aí dos corretores, a gente já teve trabalhos aí nos anos anteriores, aí recentes, mas aí o Bruno vai fazer aí uma fala nesse sentido. Agradeço a oportunidade a todos aí. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso superintendente, né, o Paulo Cronés, o chefe do setor de segurança e saúde, o Dr. Rubens, em nome da Lucimar, presidente da federação, cumprimento todos os demais, e gostaria de fazer, inicialmente, uma fala sobre como é que tem sido a nossa inspeção do trabalho durante esse período aí meio complicado, né, conturbado na saúde pública, no mundo, né, não é só no nosso país. Nós tivemos que readaptar nossa equipe de fiscalização e nós precisamos nesse ponto, dividir equipes nos serviços mais urgentes, né, os serviços que são mortes no trabalho, que não pararam de acontecer em virtude da Covid, né, trabalho infantil, que é uma bandeira fortíssima do Ministério da Economia no momento. Nós temos muitos problemas ainda com trabalho degradante no nosso meio rural, e no Paraná a gente sabe que nós temos muito trabalho rural, e tivemos também muito trabalho com relação à fiscalização do próprio benefício emergencial. Nós sabemos que o governo federal fez um esforço, né, poderia ter feito mais ou menos, enfim, essa discussão não vem ao caso, mas o fato é que o governo federal se esforçou para dar o benefício emergencial, no caso, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho, e infelizmente, muitas empresas, escritórios de contabilidade, se aproveitaram desse momento e cometeram algumas fraudes, né, que a gente foi combater. Então, na verdade, a nossa equipe ficou direcionada para isso, para situações muito urgentes, de morte, de segurança muito grave, e situações de fraude, justamente em razão desse benefício emergencial. No nosso tema aqui, né, voltando para o nosso foco, nós tivemos realmente uma reunião presencial há algum tempo atrás, e lá na sala do superintendente, e conversamos sobre esse assunto. É um assunto delicado, ele é um assunto que ele exige da fiscalização uma certa atenção, exige das entidades sindicais também muita atenção, claro, e exige bom senso por parte das imobiliárias e bom senso por parte dos corretores. Tá? Nessa nova lei, que é uma lei de 2015, na verdade, ela só acrescentou alguns artigos, né, alguns parágrafos, a lei de 1978, porque essa lei não é nova, essa é uma lei de 1978, a lei 6530 de 78, tá? E ela incluiu os parágrafos 2º, 3º e 4º, tá? No artigo 6º dessa lei. E nesses parágrafos que foram inseridos na lei, nessa lei de 2015, ela especifica como deve ser a associação entre corretores, né, e as imobiliárias, que é possível fazer essa associação, mais ou menos o que acontece nos salões de beleza, onde os profissionais de beleza são uma espécie de associados do próprio salão. E, para essa associação, alguns tributos trabalhistas e o próprio vínculo trabalhista fica mitigado, ele não existe o vínculo trabalhista. Agora, é um detalhe, esse vínculo trabalhista, ele não existe, né, claro, mas se todas as características da lei forem cumpridas, se ainda que haja o contrato de parceria, ainda que haja esse contrato entre os corretores e as imobiliárias, houver naquela relação de emprego caracterizados os elementos do vínculo trabalhista, ainda assim pode ser considerado um trabalhador
empregado, ainda que tenha o contrato. Portanto, existe uma linha muito tênue entre ser empregado, considerado empregado seletista, e ser o associado, né, que a lei de 2015 traz para nós. Tá? Portanto, é o seguinte, o nosso recado da fiscalização, por assim dizer, é que tanto as imobiliárias, quanto as entidades sindicais, quanto os próprios corretores, devem se ater aos elementos da lei, né? Aos elementos específicos da lei. Ela tem que ser cumprida da forma como está ali. E, na redação nova, existe uma forma de ser feito esse contrato. Tem que ser feito um contrato, esse contrato tem que ser registrado no sindicato para ter validade. Uma vez não sendo registrado, esse contrato não está válido, portanto, os elementos configuradores da relação empregatícia, eles vão existir. Se esse elemento existir, obviamente, em uma fiscalização, a empresa imobiliária, né, poderá ser autuada por contratar empregados sem registro. Né? Essa é uma, digamos assim, uma autuação muito comum durante as nossas fiscalizações, encontrar empregados sem registro, né, o que é lamentável, porque hoje em dia, principalmente depois de tantas flexibilizações que já existiram aí na legislação trabalhista, de tantas flexibilizações como esta que acontece aqui na lei dos corretores de imóveis, que permite essas parcerias, que permite essas associações, digamos assim, mitigando o contrato de trabalho da forma, né, o contrato de emprego, da forma como foi previsto no artigo 3º da CLT, né, todo esse arcabouço jurídico, permitindo digamos assim, essa maior flexibilidade, ainda a gente encontra nas fiscalizações, infelizmente, muito empregado sem registro. No caso das corretoras imobiliárias, é simples, se o processo descrito na lei for cumprido. Se ele não estiver sendo cumprido, obviamente, será autuado, né, a empresa será autuada por não registrar o empregado, e, claro, vai haver toda aquela discussão jurídica, pode ser contestado na justiça, pode haver até a defesa administrativa, tudo, mas, infelizmente, se os requisitos da lei não estiverem cumpridos, ou seja, se esse contrato não estiver registrado no sindicato, não estiver com todas as suas pontas amarradas, o que vai acontecer aqui? De fato, esse contrato vai ser considerado um contrato de emprego, e não um contrato de parceria, portanto, a multa dificilmente ela vai, digamos assim, ser improcedente. Ela vai ser procedente na via administrativa e, muito possivelmente, procedente também na via judicial, né? Então, só reforçando, para as imobiliárias e para os corretores ficarem atentos aos requisitos específicos da lei. Esse seria, assim, inicialmente, o que eu tenho a falar sobre o assunto, e me coloco à disposição para qualquer pergunta que, eventualmente, surja aqui durante essa reunião, e, né, inclusive, outras que, se eu não tiver a resposta de imediato, de alguma medida mais efetiva que a gente possa planejar, inclusive fiscalizações no setor, fico à disposição também para a gente debater sobre esse assunto. Muito bem, Bruno. Muito bem colocado. Marco Antônio Bacarin, gostaria de... Você, como aí em Londrina, ele é o nosso presidente do sindicato da região de Londrina, vice-presidente, tá? E lá houve um trabalho de fiscalização junto às imobiliárias. Eu gostaria que o Marco Bacarin relatasse e até mesmo perguntasse ao Bruno como que é esse fator de fiscalização, que o objetivo não é uma autuação, e sim regularizar o mercado, né? É fazer com que o mercado use esse benefício que ele tem, que é o contrato do corretor associado, para se regulamentar perante a lei, perante a própria sociedade. Marco Antônio Bacarin, fazendo um favor. Os técnicos mais capacitados para falar sobre essa relação do trabalho
do corretor de imóveis. Mas, assim, uma coisa que é importante, né, que a gente frise sempre, é que o corretor de imóveis, mesmo que ele faça a opção para trabalhar como seritista, né, ele tem que estar O teu áudio está falhando, Bacarim. Bonato, não está dando para entender nada dele. Não. Eu queria depois falar também, viu, Bonato? Presidente, é importante, Paulo, nós estamos aqui com diversos presidentes de sindicatos que pretendem fazer isso que nós estamos fazendo em todo o país, tá? Porque esse é o momento de nós pensarmos que temos que regularizar as nossas situações. Veio uma lei que já está desde janeiro de 2015 sendo seguidas em todo o país, mas, como diz muito bem o Bruno, não adianta apenas fazer o contrato junto com o seu colaborador, com o seu corretor, tá? E não registrar no sindicato da classe. O documento passa a não ter validade. Tá? Bacarim, melhor Sim. falar? Acho que voltou o som aí, né? Tá. Tá. Então, só retomando aí, nós aqui em Londrina, nós tivemos a grande colaboração, né, evidentemente, do delegado, porque aqui é uma delegacia regional do trabalho, no sentido de fazer a fiscalização, ir até as imobiliárias, empresas imobiliárias, e fazer primeiro a verificação e depois, numa tem uma atuação. Uma situação regular. Era corretor autônomo, não era seritista e não tinha o contrato. Então, houve, inclusive, algumas autuações, né, nesse sentido, mas a ideia não é essa. A ideia é de que o corretor ele é obrigado a recolher os seus tributos, ele obriga. Está cortando muito, a gente quase não está entendendo. Está cortando o Bacarim. Eu vou aproveitar. Lucimar, que é a presidente da FENAS, você aí em Goiás teve toda essa situação, né, de fiscalização. Eu acho que é importante a gente frisar, inclusive para quem nos ouve, tá? E perguntar até mesmo para os departamentos de fiscalização como é essa fiscalização. No que se eu não me regularizar, eu posso ser autuado? A que níveis chega essa autuação? Tá? Já que nós podemos fazer um contrato do corretor associado, regularizar a nossa situação, ou, se preferir, registrar o meu corretor como corretor seletista, tá? O que num caso, todo nós, das entidades, Secov, do Sindimóvel, dos sindicatos da classe, estamos já alertando já há muito tempo a todos a essa situação. E, junto com uma parceria já com o Ministério do Trabalho, é justamente alertar mais ainda que essa situação pode haver uma fiscalização. Mas, se nós podemos resolver isso antecipadamente, nós chegamos ao Ministério do Trabalho e Economia e, junto com a equipe, falamos, vamos dar esse prazo, tá? Inclusive essa pandemia já é um prazo para todos se regularizarem essa situação junto aos seus corretores,
e junto registrando esse sindicato. Então, gostaria, Bruno, que você falasse um pouco para nós, e o Rubens, em caso dessas empresas não acatarem tudo que a lei, digamos, está determinando, tá? Como funcionaria essa fiscalização, Bruno? Bom, essa fiscalização, ela é uma fiscalização, digamos assim, de rotina. É a rotina da fiscalização do trabalho, né, do Ministério da Economia, visitar as empresas e, dentro dessa inspeção, se informar se aqueles empregados estão com o registro atualizado. Hoje, mais ainda com o advento do e-social, mais ainda a gente tem essas malhas trabalhistas funcionando. Então, quando a gente chega para fiscalizar uma empresa, seja ela de que ramo for, a gente já tem a lista dos empregados praticamente atualizada do que está acontecendo na empresa. E essa relação ela é conferida através de entrevista com o empregador, com os próprios empregados, né, com o preposto da empresa, através de verificação no local de trabalho, verificação dos cartões pontos, demais documentos que, por algum motivo sejam assinados ou que deem prova de que aquilo ali é uma relação de emprego. No caso das corretoras, obviamente, existem várias no Paraná, são centenas de empresas no setor, né? E essas empresas, essa lista de empresas, elas chegam para nós por denúncias dos próprios corretores, chegam para nós por denúncia das entidades sindicais, ou às vezes até denúncias advindas do Poder Judiciário após uma lide judicial. O juiz determina que houve vínculo empregatício e encaminha ao Ministério da Economia para que proceda a uma fiscalização no local, né, que determine se aquilo ainda está acontecendo, se aquela empresa ainda insiste em não registrar os empregados, e muitos desses procedimentos acabam sendo realizados até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, eles fazem investigação também, e através dessas informações, nós reunimos e partimos para, digamos assim, uma visita no local de trabalho especificamente, para identificar a situação. Nesse local de trabalho, é normal da auditoria solicitar alguns documentos que devem ser mostrados para o auditor fiscal, sob pena de multa também, são documentos que são exigidos na fiscalização, que são sujeitos à inspeção do trabalho, portanto, que devem, é obrigação da empresa apresentar esses documentos. Mas, como bem frisou o José Roberto, a intenção, obviamente, não é uma fiscalização, a fiscalização ela é o último ponto. Inclusive, uma das sugestões que surgiu na reunião anterior foi justamente que fosse feito um evento, que a categoria das imobiliárias e dos corretores de imóveis fossem convidados para uma reunião ampla, pública, né? Uma espécie de audiência pública, sem conotação de fiscalização, para que esses pontos ficassem esclarecidos. Porque não é comum uma categoria possuir uma certa, digamos assim, uma flexibilidade já garantida na lei e ainda assim não se valer dessa garantia, ou pegar a garantia e utilizar pela metade, deixar, vamos dizer, uma ponta solta para que a fiscalização ou que o judiciário intervenha e imponha que aquilo ali não é um contrato de parceria, muito pelo contrário, não é uma associação conforme a lei fala, mas sim um contrato de trabalho, contrato de emprego, melhor dizendo, regido pela própria consolidação das leis do trabalho. Então, esse tipo de evento, hoje online, claro, nós estamos vivendo uma época do online, não tem problema, não tem importância, o importante é que a informação ela chegue aos escritórios que contratam os corretores e também cheguem aos corretores, para que, uma vez se sentindo também lesados em seu direito, procure a entidade sindical ou procure o Ministério da Economia através de qualquer um dos nossos canais que estão abertos à disposição da população brasileira, para a gente tomar as providências. É óbvio, a providência de fiscalização e autuação, ela não é desejada por nenhum auditor fiscal, ela não é desejada por nenhum órgão de fiscalização. A fiscalização, ela não deseja encontrar as situações irregulares. A gente deseja encontrar uma situação, digamos assim, um ambiente de relações de trabalho confortável,
tá? Confortável, onde todos estejam obedecendo as legislações pertinentes a cada setor, entendeu, José Alberto? Então, essa é a nossa ponte, seja aqui em Curitiba, ou seja no interior do estado, onde temos auditores, também em Londrina, que fizeram um trabalho nesse sentido, de fiscalizar algumas empresas do setor. Se a notícia chegar para nós, obviamente a gente vai ter que atuar, vai ter que agir, até porque o registro de empregados é também uma forte bandeira do Estado brasileiro, eu não digo do governo, do Estado brasileiro. Ter um empregado com seus direitos garantidos, ela é padrão do Estado brasileiro, isso é desejo do Brasil. Tá? Então, essa é a informação que eu tenho nesse momento. E, claro, esse tipo de evento ele é importantíssimo, porque ele não atinge a empresa onde o auditor está fiscalizando. Ele atinge com a informação as empresas que não foram fiscalizadas e que talvez, por algum motivo, entendam que esse contrato de parceria pode ser realizado, vamos dizer assim, de forma verbal. Isso não é verdade. O padrão do direito do trabalho brasileiro é que, se não houver elemento escrito, se não houver nada de acordo com essa lei está determinando, o contrato vai ser o contrato de emprego da CLT. Todo contrato que ele é regido de forma especial, ele é obrigatoriamente por escrito. Se ele não é por escrito, se ele não cumpre as formalidades, ele cai na vala comum. A gente chama de vala comum do direito do trabalho, e essa vala comum nada mais é do que aquela pessoa, aquele trabalhador, ele é empregado da empresa. Portanto, FGTS, recolhimentos previdenciários e demais secretários trabalhistas que são advindos da relação de emprego regida pela CLT, artigo 3º da CLT. Porque você falou ali, antes do Bruno entrar, a questão do prazo, né? É importante a gente falar sobre isso. As fiscalizações, salvo exceções, elas não têm prazo para autuação, tá? A lei, ela dá o benefício para pequenas empresas de pequeno porte, né, que tem tratamento diferenciado, ou seja, para essas empresas, algumas irregularidades, elas podem ser trocadas, a autuação ela é trocada por um prazo. Agora, para falta de registro, não há prazo algum para qualquer tipo de empresa, tá? Porque, como o Bruno falou, é uma política de Estado o registro do trabalhador. Então, a própria lei, mesmo para pequenas empresas de pequeno porte, a falta de registro já acarreta a autuação imediata, ainda sem prazo algum. O auditor não tem a faculdade de dar prazo ou não, ele tem a obrigação da autuação, é o que diz a lei. Tá? Eu queria só complementar o que o doutor Bruno estava falando, colocando. Muitas vezes as denúncias elas chegam através do Ministério Público do Trabalho mesmo, através dos corretores. Então, e o sindicato, por ciência, ele tem que agir também. Então, a lei, o contrato, ele vem para não deixar que ocorra a fiscalização, né? E eu vejo que, às vezes, a gente tem a gente tenta com a outra casa, tenta mostrar para as empresas imobiliárias da importância do contrato corretor associado, e às vezes eles não têm essa ideia e da importância. É como o doutor bem colocou, é antiga, a lei nossa é de 78, e a lei ela veio apenas substituir o artigo 6º ali da lei, né, com apenas 3 parágrafos, é muito simples até, ele é muito claro, inclusive, esses 3 parágrafos, mas as pessoas ainda assim não levam contratos sindicatos para registro. E isso ela fica com a empresa, né, sofrendo problemas futuros, porque, como o senhor falou, não tem prazo, qualquer momento pode chegar uma fiscalização e aí o Ministério do Trabalho e Emprego, infelizmente, vai ter que autuar. Então, na verdade, esse bate-papo nosso aqui é para que isso não aconteça, né, para que as empresas não tenham penalidades, porque depois eles vão imputar isso ao sindicato, dizendo que os sindicatos é que estão querendo isso, mas quando, na verdade, ao recebermos as denúncias, nós também temos que agir. O papel do sindicato é esse, ele tem que agir conforme as denúncias também, né? Tem que prestar todo esclarecimento, como eu já estive no Ministério Público do Trabalho,
eu já estive com mesa redonda também, no Ministério do Trabalho e Emprego, tentando fazer o contrato do corretor associado com as empresas imobiliárias, mas o que ocorre é que as empresas, às vezes, não querem fazer. E aí, quando elas são fiscalizadas, aí elas querem fazer um contrato com data retroativa. Isso não pode. Então, é também um fator muito difícil para os sindicatos, porque eles alegam não conhecer a lei existe, como o senhor bem colocou, nós não podemos alegar a ignorância da lei, né? Nós estamos no mercado, isso foi amplamente divulgado, mas ainda assim nós temos um número muito pequeno de contratos dentro dos sindicatos. Então, eu vejo com bons olhos esse bate-papo nosso, uma forma de nós, mais uma vez, esclarecermos e chegarmos até as empresas imobiliárias e conscientizá-los, né, da importância de fazer o contrato do corretor associado para que eles não sofram nenhuma fiscalização e muito menos o Ministério do Trabalho tenha que também dispor de pessoas para estar realizando, porque, na verdade, esse é o papel nosso. É um papel nosso de resguardar o corretor, é um papel da outra casa resguardar as empresas. Então, quer dizer, eu acho que esse bate-papo é super importante porque nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos orientando as casas, né? Nós estamos orientando as imobiliárias para que isso não ocorra depois, futuramente, um problema. E ninguém está querendo isso, nós queremos apenas que o mercado se regularize, né? Os corretores tem ali, que passa a existir também dentro do mercado imobiliário, que muitos estão na informalidade, e o Ministério do Trabalho e Emprego também, através do CAGED, talvez, às vezes, nem tenha essa informação, acho que a partir agora do governo agora, na verdade, ele conseguiu aí, através desse benefício, conhecer um pouco mais, né, da informalidade do mercado, com essa quantidade de pessoas que existia na informalidade, e nosso trabalho é esse, nosso trabalho é orientar, na verdade, o papel da federação, o papel do sindicato é esse, é simplesmente orientar as casas, as partes, a forma de agir dentro do mercado, a forma de estar dentro do mercado de trabalho. Gostaria de agradecer a presença, né, dos nossos colegas aí do Ministério do Trabalho, superintendente, né, está aqui conosco. Eu sou presidente do sindicato aqui no Ceará e faço parte também da FENASSE. Aqui no Ceará, nós temos poucas empresas que fazem o contrato com o corretor associado. Agora, o que eu vejo é essa resistência das imobiliárias em fazerem esse contrato com o corretor associado. É uma resistência grande, porque isso já tem 5 anos que essa lei foi aprovada, nós divulgamos no Sindicato das Imobiliárias, que é o Secov, fizemos reuniões com todas as imobiliárias, com as grandes redes imobiliárias que nós temos aqui, e só observamos que uma grande imobiliária nacional é que normalmente faz, no caso, esse contrato do corretor associado. Na realidade, essa imobiliária faz porque em outro estado já teve o problema de serem fiscalizados e pagarem multas altíssimas, né, com relação ao vínculo trabalhista. A Lucimar colocou até que, às vezes, tem pessoas de imobiliária que vêm pedir para a gente fazer um contrato retroativo, mas nem tem condições, porque todos os contratos são numerados e são com aqueles selos holográficos. Então, não tem como a gente fazer um contrato retroativo. E isso aí, essa numeração que é feita nos contratos, são 3 vias, uma para o corretor, uma para a imobiliária e outra fica no sindicato, e um livro que a gente também coloca todas essas especificações, ajuda com que a gente não possa, às vezes temos colegas, amigos que são donos de imobiliária, para a gente poder fazer esse tipo, né, às vezes, de uma infração, né, que a pessoa às vezes faz, não, nós não temos condições, são todos numerados,
e não tem como vontade de tomar água agora. Aí, o que é importante, eu vejo assim, o doutor Bruno colocou uma coisa que eu sempre venho debatendo com as imobiliárias, é a questão da flexibilização. Quer dizer, já é um tipo de contrato que flexibiliza a questão do vínculo trabalhista. Então, eu vejo assim, que os sindicatos, nós que fazemos parte da base, nós temos essa responsabilidade de fazer com que as imobiliárias participem nessa questão do contrato junto com o corretor. Eu acho que, às vezes, o que eles ficam muito... a dificuldade de aceitarem um contrato é um pequeno valor que tem que pagar e que ninguém quer pagar. É uma coisa tão irrisória, R$150, e que custa essa dificuldade para eles, às vezes, aceitarem esse tipo de contrato. Porque no resto, eu acho que você, sabendo que você tem uma ferramenta que pode flexibilizar e evitar a questão do vínculo trabalhista, acho que todas as outras áreas de empregos, né, de outros tipos de categoria, iriam aceitar tranquilamente. Né? Eu vejo, a minha colocação é mais nesse sentido dessa resistência grande das imobiliárias. Marco Antônio Bacarin, você tem alguma pergunta para fazer aos nobres? Bonato, assim, na verdade, não seria uma pergunta, mas sim um acréscimo de informação. O que aconteceu, respondendo até o que o doutor Bruno estava comentando ali, né? Nós, o sindicato aqui, tomou o trabalho primeiro, de fazer algumas conferências, fizemos algumas palestras para as empresas imobiliárias para esclarecer sobre o assunto. E depois, evidentemente, que Londrina é uma cidade, digamos assim, não é tão grande como algumas capitais, né? Nós temos aí 700 mil habitantes e temos 2.400 corretores de imóveis. Mas nós tivemos o cuidado de fazer o seguinte, nós mandamos uma correspondência oficial, né, registrada, para todas as imobiliárias. São 150 imobiliárias em Londrina, mandamos para todas, explicando detalhadamente as obrigações e os riscos. Então, quando essas empresas foram fiscalizadas, algumas que alegaram desconhecer, nós fornecemos para o Ministério do Trabalho aqui cópia da correspondência, autenticando que elas tinham sido, sim, avisadas, né? Então, isso ajudou, foi um plus a mais, e as empresas que foram fiscalizadas, né, e receberam, inclusive algumas receberam autuações, elas serviram de exemplo. Então, a gente tem tido sucesso na realização dos contratos em função disso, que pode-se dizer que ninguém mais aqui desconhece que há necessidade de se manter o corretor regularizado na sua empresa. Então, essa é uma colaboração que nós pudemos oferecer para o Ministério do Trabalho para poder fazer esse papel aqui. Muito bem, Bacarin. Nós aí, questão já de 2 semanas, junto com o Secov, o Secov enviou para as empresas todas do mercado imobiliário, associado, inclusive a nível até estadual, inclusive tem muitos aqui, diretores do Secov, que estão participando, não, digamos, aqui em conjunto, digamos, na fala, mas e está sendo feito um trabalho em conjunto, tá? Porque esta lei ela veio favorecer muito mais as empresas que o próprio corretor, tá? A empresa ela tem como regularizar uma situação junto ao seu colaborador de uma maneira mais eficaz, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao Paulo, nosso presidente, que quando nós estivemos fazendo uma visita para ele lá, ele comentou sobre hoje o sistema do Ministério do Trabalho e Economia, que está muito avançado, que com um CNPJ, o levantamento de toda uma estrutura, organização, é algo hoje fantástico. E a gente gostaria que o Paulo comentasse sobre essa situação hoje já atualizada, Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Acho que antes até de responder isso, Renato, eu queria falar para vocês que eu fico feliz em ouvir vocês falando dessa importante situação, que é a regularização da vida das pessoas. Antes de ser um corretor, antes de ser um vendedor de imóvel, é um cidadão, é um ser humano. E muito me preocupa, e eu vejo isso diariamente, quando um cidadão, por algum motivo, é acometido por uma doença, por uma enfermidade, ou até pela morte, e aí esse cidadão, quando ele vai buscar o auxílio para ele ou para a sua família, ele acaba descobrindo que ele não tem esse direito. E aí, respondendo até para ilustrar uma fala de uma pessoa que me procurou esses dias, sobre uma situação de uma empresa, uma situação vexatória, sem registro, sem recolhimento de FGTS, e o que sobrou era uma situação insolvente, ou seja, a empresa não tinha condição nenhuma de resgatar esse registro, muito menos de regularizar a situação do trabalhador. E aí, o que resta é a gente lamentar. Então, eu fico feliz quando existe a iniciativa por parte de vocês, de que há esta preocupação com a vida das pessoas. E essa vida das pessoas passa por ele estar, de uma forma ou de outra, embaixo do guarda-chuva, embaixo da proteção do governo, ou seja, da estrutura existente hoje no nosso país. Então, veja, quando vocês dizem, e eu concordo com vocês, que existe uma ferramenta mais ágil, mais barata e que dê a mesma segurança para o trabalhador, nós, enquanto ministério, enquanto governo, enquanto poder público, não poderíamos ter uma atitude diferente do que não incentivar essas atitudes. Então, dito isto, eu enalteço esta iniciativa. O Bruno bem lembrou aí que a gente teve já uma fala, e nós somos os propagadores de que haja um grande entendimento entre trabalho e capital, né? Nós somos um grande incentivador para que isso aconteça. Acho que nós temos hoje ferramentas, muito embora a nossa força-tarefa do servidor seja menor, e a cada dia a tendência é que isso aconteça, mas hoje nós vivemos um estado diferente. Essa pandemia nos fez encontrar caminhos, encontrar ferramentas que nós sabíamos que iria existir, portanto, dado a esta gravidade, nós fomos obrigados a encontrar isso rapidamente. Um exemplo disso é essa nossa reunião virtual, que o seu amigo aqui, com alguma idade, já teve alguma dificuldade para entrar. Mas, dito isso, o que eu falei para o José Roberto, e reafirmo para todos vocês, veja, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, já tenho formação em Gestão Pública, e, enquanto contador, conheço essa rotina de fiscalização. Ou seja, você tinha antigamente, você recebia uma fiscalização em loco, você tinha um tempo para apresentar os documentos, né? E veja, hoje nós, com a implantação do E-Social, todas as informações, elas chegam quase que online para a gente, tá? Hoje nós temos uma deficiência de informação que são com relação à administração pública, estados, governo e municípios, e com relação aos demais, as informações são prestadas de forma online. Ou seja, hoje nós já temos condição, quando eu digo nós, os colegas auditores têm condição de identificar se existe um registro, se existe divergência no recolhimento do FGTS, se existe divergência entre o valor acordado e o valor registrado, tá? Ou seja, está muito mais fácil hoje a gente buscar a informação, porque isso está dentro da nossa rede. Antes do E-Social, nós sabemos que as informações vinham de formas picotadas, ou seja, a Receita recebia uma informação, a Previdência recebia essa mesma informação, o Ministério do Trabalho recebia informação, ou seja, hoje está tudo contenado, hoje tudo dentro de uma mesma base. Cada estrutura governamental tem acesso a isso e vai lá e pinça a informação que lhe é interessante ou lhe é pertinente. Então, eu quero, com isso, reforçar as palavras que já falei para o José Roberto,
Hoje a fiscalização, a informação está muito rápida. A informação está muito rápida e a gente só não consegue alcançar aquelas empresas que estão na clandestinidade, porque daí ela não presta informação e, eventualmente, aí a fiscalização ela acontece de forma presencial. Agora, com relação às demais empresas que hoje informam as suas ações, hoje está muito mais fácil para que a gente consiga fazer alguma verificação, tá? Então, essa é a palavra de ordem, né? Eu acho que nós vivemos um momento diferente, onde a gente teve que se reinventar. Eu aqui estou falando, acho que uma realidade que serve para nós. Falava ainda hoje com alguns colegas aqui da superintendência, nós já estamos trabalhando uma técnica que vai possibilitar o trabalho remoto, né? E eu acredito que isso está colocado aí para todo o mercado de trabalho. Muitas empresas que a gente tem esse contato diário já têm dito isso. Olha, eu não preciso mais encaminhar o meu vendedor, pegar um avião, fazer uma viagem, ficar no hotel para demonstrar um produto. Ele já faz isso de forma virtual. E essa prática de aluguel, de venda de imóvel, que está hoje aí esse mercado da internet exposto, aberto para todo mundo, né? Então, as palavras aí, José Roberto, são exatamente assim. Essa é a minha visão, né? Eu acredito que nós vamos conseguir entregar muito mais com uma força de trabalho menor, em virtude das informações que chegam para nós de forma online. Aproveitando já, Bruno, nós fizemos questão de convidar os dirigentes todos das entidades sindicais de todo o país, porque é de extrema importância essa conferência que nós estamos fazendo, e que todos possam, os presidentes aqui dos sindicatos de todo o país, buscar a superintendência, como nós fizemos contigo, inclusive acompanhado até mesmo de diretores do Secov, tá? Num pensamento único de regularização de mercado. Então, é muito importante, tá? Que todos os nossos presidentes que estão aqui participando, nós somos em 24 presidentes em todo o país, tá? Que possam buscar a superintendência e ter essa abertura, Paulo, que nós tivemos com você e com sua equipe, onde nós agradecemos imensamente, porque, como diz mesmo o Bacarin, nós, durante todos esses anos, temos feito encontros, trazendo as imobiliárias, conversando, mas uma maneira mais foi essa que nós encontramos aqui. Apenas que veio a pandemia, o objetivo era fazer isso até no Sinduscom lá, com toda a nossa categoria presente. Mas aí oportunizou também os presidentes de outros sindicatos estarem presentes, né? Que eu acho que isso foi uma grande oportunidade. Veja só, gente, eu acredito que o objetivo todo da nossa conferência, Paulo, e Bruno, e presidente da FENASSE, Lucimar, Bacarin, e todos os presidentes que estão nos ouvindo, e também todos os diretores do Secov que estão aqui juntos, tá? Eu acredito que, realmente, como diz o Noel no começo, vai ficar marcado na nossa história, tá? E que nós possamos fazer isso em todos os outros estados. E ter essa abertura que nós tivemos aqui com o Paulo, o Ministério do Trabalho e Economia. Então, vão ter mais perguntas que vão surgir. Nós estamos dispostos, tanto o Ministério do Trabalho e Economia vai estar disposto a responder junto com os sindicatos, tá? O Secov também, como enviou as correspondências, fez o contato, todos estão abertos a uma visão nova para todo o mercado. Então, eu gostaria que a presidente Lucimar fizesse as considerações finais, tá? Para nós podermos, já são 5h30, né? Podemos encerrar a nossa conferência, se assim for melhor.
Eu quero agradecer ao Ministério do Trabalho e Emprego, na pessoa do Dr. Paulo, dizer que eu fiquei muito feliz com a fala dele, da preocupação, não só daquilo que nós estamos colocando, não só de unir a categoria, mas pensar num profissional que está no mercado de trabalho sem nenhuma proteção. Então, eu fico, principalmente com a pandemia do Covid, esse corretor, às vezes, ele, como ele é autônomo, ele não tem um outro meio de ganho, né? E quando acomete uma doença, ou mesmo caso de morte, que a família vai buscar uma forma de estar assistido, ela descobre que não está assistido. Então, para nós, muito triste também. Nós perdemos bastante pessoas agora com Covid também no mercado de trabalho. E nossa preocupação hoje, principalmente, é essa também, doutor Paulo. É de realmente fazer esse contrato, né? E que as pessoas possam buscar o sindicato mais ainda, tá? Uma maneira até do corretor também buscar o sindicato dele, buscar ter condições de estar assegurando a sua família. Então, nossa função é essa, enquanto dirigentes sindicais, enquanto gestores, como o senhor bem colocou, de não só pensar na vida do corretor, mas pensar na família dele também, que muitas vezes não está assistida. Então, para nós, ouvindo o senhor falar dessa forma, é para nós uma grande alegria de saber que a gente pode contar com o Ministério do Trabalho e Emprego nesse momento, com essa reunião, com essa forma de esclarecer à população os direitos do trabalhador, né? Daquilo que ele for ali sentar com a empresa imobiliária, da forma que eles coordenarem os seus trabalhos, que ele tenha a condição, né? E que ele não fique também na informalidade do mercado, que ele passe a fazer o contrato para ele poder também existir no mercado de trabalho, que ele pague os seus impostos, né? E que a família dele seja, de fato, assistida. Então, eu vejo com o marco na nossa categoria, é um dia importante para nós hoje, é na Semana do Corretor, e eu agradeço imensamente toda a equipe do senhor que pode estar conosco aqui, esclarecendo cada um de nós, né, a forma de colocar isso dentro do mercado de trabalho. Eu agradeço mesmo. Obrigado, senhor. Eu queria acrescentar uma palavra. Posso ainda? Temos um minutinho ainda? Sim, claro. Tá. Na verdade, é o seguinte, Lucimar, falou muito bem com relação a essa preocupação com as pessoas, e nós, da fiscalização, nós vivemos um dilema na hora de fiscalizar esse tipo de situação, que é o registro do empregado. O que acontece é o seguinte, quando nós estamos fiscalizando registro de empregados, e a empresa se sente numa situação onde ou registra, ou parte para esse contrato de parceria. Isso aconteceu bastante quando a gente fiscalizou os salões de beleza, eu adiantei esse assunto lá durante a nossa reunião. Também acontece com os corretores de imóvel. Quando a gente fiscaliza a empresa, o que acontece é que se a gente formalizar o vínculo de emprego, a empresa demite o empregado, entendeu? Porque, como ela tem o benefício dessa lei, só vale a pena, em tese, para aquele escritório, ter o corretor se ele estiver dentro desse contrato de parceria. Salvo raras exceções, onde as empresas têm uma estrutura um pouco maior, e aí realmente tem corretores contratados pela CLT. Mas esses escritórios menores que ficam no limbo entre o contrato da CLT e o contrato de associação da lei de 2015, eles estão nem de um lado e nem do outro. Quando a fiscalização chega, que exige o registro, porque a empresa é obrigada a registrar, faz o auto de infração, faz tudo o que tem que fazer do ponto de vista fiscal, a empresa demite esse empregado. Ele acaba não ficando na empresa, porque não é interessante para determinado porte de empresa ter um empregado, né, pagando todos os direitos trabalhistas conforme a CLT. Sim, pagando todos os direitos, mas conforme o contrato de associação. Isso eu queria deixar bem claro. Claro, ele é um contrato que passou, é aprovado pelo nosso Congresso, tem plena validade, nós não podemos discutir o poder daquela lei, é uma lei, está em vigor, né? Nós não temos o poder para discutir aqui se essa lei é boa ou se ela é ruim. O fato é que ela precariza um pouco o profissional dessa área,
E por esse ponto mesmo é que é importante que esse profissional busque estar amparado por ela, porque se não for a CLT e nem for ela, esse empregado ele fica numa situação onde é possível que ele seja demitido em caso de fiscalização. Tudo bem, a empresa faz tudo que a gente pedir, registra, fornece lá os dados de segurança social, faz toda a carteira dele eletrônica, faz tudo. Quando a gente virar as costas, esse empregado está demitido, porque muitas vezes não é interessante para o escritório manter o corretor naquela situação. Então, a gente também, na fiscalização, fica numa situação onde, entre a cruz e a espada, até porque, como o Paulo falou, a gente tem o maior interesse defender a relação de emprego, defender digamos assim, a harmonia, né? E se essa harmonia não existe, a gente vai ficar... Tô vendo uma pergunta ali, mas tem que falar um pouquinho mais na tela para eu poder. Quando a primeira imobiliária for as demais... Tá, ele está dizendo o seguinte, quando a primeira imobiliária for autuada, as demais vão se preocupar. Isso gera um efeito manada. Tem uma certa razão. Na verdade, é o seguinte, existe o efeito manada, assim, a gente chama de efeito indireto da inspeção do trabalho. Acontece, por exemplo, quando a gente fiscaliza um lado da rua, o outro lado da rua acaba se regularizando, ou pelo menos buscando os contadores para perguntar o que está acontecendo. Acontece também que quando a gente fiscaliza uma empresa do ramo, é muito comum que o contador daquela empresa seja também contador de outras empresas do mesmo ramo. E o próprio contador já passa a informação, né, para o proprietário dos outros estabelecimentos do mesmo setor, e a fiscalização está atuando naquela área. Então, há sim um efeito, vamos dizer assim, propagador. É por isso que, como bem falou o Paulo Cronés, nós, ainda que com um contingente pequeno de auditores fiscais, cada dia menor, né, a gente tem, às vezes, atendido com uma eficiência maior, porque a gente tem uma malha fiscal hoje eletrônica que ela atende muito melhor do que no passado. Então, hoje a gente consegue fazer praticamente a mesma coisa. Claro, ainda temos muita carência de mão de obra especializada na fiscalização, mas, infelizmente, no momento, o governo não está contratando, o incentivo ao funcionalismo público está um pouco reduzido, etc. Mas o que acontece é que a gente consegue, mesmo com essa força pequena, atingir uma certa gama de empresas desse setor. E, portanto, é importante que os sindicatos, as empresas envolvidas, todos os envolvidos nessa situação, elas comuniquem para nós. Tá? Essa comunicação não fica perdida. É possível que a gente não vá fiscalizar no mesmo dia, na mesma semana, mas é possível que a gente monte uma operação e crie esse efeito manada, que o colega bem mencionou aí, através da fiscalização, vamos dizer assim, dos maiores, ou dos que têm dado mais problema com esse tipo, vamos dizer assim, das empresas que são recalcitrantes, né, que já foram fiscalizadas até, mas insistem em permanecer nesse limbo jurídico, em detrimento dos direitos trabalhistas ou dos direitos do trabalhador, né, porque o direito trabalhista a gente fala no contrato de emprego, mas os direitos de um trabalhador dentro do seu contrato especializado, como é o caso do corretor de imóveis. Era isso que eu queria acrescentar e gostaria de agradecer também a atenção de todos e me colocar sempre à disposição aqui no Paraná para esse tipo de palestra, esse tipo de evento, esse tipo de discussão, para mim, é sempre importante, porque relações de trabalho, elas são, às vezes, digamos assim, é o ponto mais importante onde a gente tem que frisar. Mesas redondas, conversa, diálogo, eu acho que é sempre mais importante do que a fiscalização, a autuação em si. Claro que ela é necessária em um determinado momento. Como eu falei, ninguém autua porque quer. A lei exige do auditor uma postura diante de uma situação de irregularidade. E essa situação de irregularidade, uma vez detectada, e aí eu vou voltar à palavra do Rubens, quando falou que a infração por falta de registro de empregados, e nesse caso aí, quando detectado que não está cumprindo essa legislação, é o artigo 41 da CLT, essa fiscalização, ela não tem retorno, ela não tem direito à dupla visita, digamos assim, porque existe o critério da dupla visita, você visitar, conversar com a empresa, dar um prazo para regularização. Essa irregularidade é uma que não há como regularizar, não há como dar prazo, e o auditor fiscal, ele é obrigado a autuar,
se ele for fiscalizar essa empresa, ele é obrigado a fazer a autuação, sob pena, inclusive, de incorrer em ilícito administrativo, porque a legislação exige que, para esse tipo de fiscalização, a autuação seja feita na hora, sem uma segunda visita. Ok? A palavra é de agradecimento, nós é que agradecemos pela oportunidade de falar com vocês. Eu acho que foi um momento muito bacana, muito importante, e agradecer aos colegas auditores que se disponibilizaram a participar, porque a gente faz a gestão e propicia esta fala, mas, na verdade, quem detém o conhecimento e quem está à frente de tudo isso são nossos colegas auditores. Eu quero aqui fazer um agradecimento a eles que se dispuseram a falar com vocês aí, com a gente, tá? E no mais, gente, um abraço a todos. Eu espero que os colegas tenham êxito aí nos seus estados. Eu conheço quase que todos os superintendentes. Eu acho que essa iniciativa é sempre bem-vinda, e principalmente diante desse espírito de entendimento, né? Eu acho que é muito bacana. Quero agradecer a todos novamente, dizer que daqui a alguns segundinhos eu estou indo para uma outra videoconferência, e agradecer a vocês pelo convite, a todos aí uma boa tarde e um bom resto de semana aí. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação, pelo carinho, tá? A todos os presidentes de sindicatos e principalmente a nossa presidente Lucimar aí, que mesmo com Covid na cama, está dando atenção aqui para nós. Obrigado, Bruno, obrigado, Rubens, e obrigado, Paulo, e a todos que estiveram aqui presentes.